Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências, enfim, nós fazemos aqui uma reflexão. E olha que tema, que assunto legal estamos trazendo para a nossa prosa de hoje, do mundo executivo para o empreendedorismo. A vida como empreendedor, especialmente nos estágios iniciais de um negócio, apresenta grandes desafios. Existem riscos e incertezas, diferentes daqueles que enfrentamos quando postulamos a um emprego estável em uma grande organização. Existem, como sempre, vantagens e desvantagens. A raiz do empreendedorismo muitas vezes se baseia na resolução de um determinado problema. Outro caso pode ser paixão por desenvolver alguma coisa. O contexto de retribuir à sociedade o que se recebeu ao longo da vida também pode ser uma opção. O empreendedorismo social e os negócios de impacto impulsionam muitos empreendedores. O lucro é essencial, mas também a necessidade de retribuir à sociedade faz parte das decisões de muitos executivos que partem para o empreendedorismo em diferentes fases da vida. Um exemplo era a missão da Tom's Shoes até 2019, onde a cada par de sapatos comprado em suas lojas, um par era doado aos necessitados. E aqui na Prosa com Bertaglia de hoje, nós vamos refletir sobre a opção do empreendedorismo após estar muitos anos no mundo corporativo. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo de longa data, o Fred Fernandes. Olha só que prosa fantástica, uma honra e um orgulho ter aqui comigo para prosear o grande amigo Fred. Seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, Fred. Paulo, um grande prazer estar aqui com você e principalmente aí pelo fato de um longo tempo que nos une. Então, poder te reencontrar aqui nesse momento é muito especial, né? E principalmente assim nesse trabalho que você vem fazendo de estar conectado com as suas amizades de longa data e poder com isso transmitir mensagens aí positivas aí para o teu público. Um grande prazer. Olha só que bacana, Fred. Fred, muito honrado aqui com a sua presença. Meu amigo, eu te conheço há muito tempo, mas seguramente muitas pessoas que vão te assistir aqui na prosa, interessadas em ouvir essa parte do empreendedorismo, não sabem quem é o Fred Fernandes. Enfim, quem é o Fred? Pois bem, Paulo. Então vamos começar pela essência de quem é o Fred, né? O Fred hoje está com 64 anos de idade, casado há 40 anos, filhos já adultos, a Raquel com 32 anos, o Matheus com 30 anos, eu junto com a minha esposa Márcia já há 40 anos, que é um tremendo orgulho para nós, né? E o Fred, assim, foi um executivo, segui uma carreira de executivo por 36 anos, me formei em engenharia na FEI, e segui uma carreira de executivo aí passando por 4 grandes organizações, né? Eu entrei como trainee na Unilever, onde eu fiquei 19 anos, foi uma grande e bonita escola que eu carrego comigo até hoje. E sabe, Paulo, a Unilever foi um vínculo assim de amizades que eu tenho até hoje, né? Então isso eu trago com muito prazer. Depois saí em outras jornadas, passei por Danone, passei por Kimberly-Clark, numa experiência muito rica fora do Brasil. Eu morei um tempo na Colômbia, fui para Porto Rico. E depois terminei minha carreira como executivo com 11 brilhantes e muitos bonitos anos no Grupo Votorantim, na Votorantim Cimentos, né? Recebi um convite para voltar para o Brasil, para um desafio grande do ponto de vista de supply chain, né? Que é um tema que eu sei que você é apaixonado, e o negócio de cimentos é um supply chain na veia, né? E foi muito boa essa experiência, né, de estar num negócio desta magnitude,
Eu voltei para o Brasil em 2006, foi um momento que o Brasil estava em crescimento, né? Então, também passei um período de muita pujança, assim, de crescimento de mercado e de muitas realizações, né? E também de um lado positivo que eu sempre trago para reflexão, né? Depois de ter passado por três grandes multinacionais, né? De culturas distintas, né? Uma anglo-holandesa, que é a Unilever, depois francesa, na Danone, Kimberly-Clark, americana, ter passado por um grupo multinacional brasileiro, né? E principalmente onde eu tive a oportunidade de estar próximo do sócio, do dono da empresa, né? Coisa que às vezes no multinacional você fica muito distante, né? Então, assim, esta relação de proximidade com o acionista também foi muito enriquecedora. Uau, fantástico, Fred. Aliás, a gente se conheceu lá na querida e adorada Unilever. Assim como Exatamente. você, eu carrego muitos amigos que nós conquistamos, né, e permanecem até hoje. E muitos deles, viu, Fred, assim como você, já vieram aqui fazer uma prosa com o Bertaglia, né? São Tenho pessoas muito acompanhado. queridas. Fred, meu amigo, e com toda essa bagagem do mundo empresarial, tanto tempo no mundo empresarial, você resolve empreender. Contextualiza um pouco para a gente essa história, porque seguramente pode servir de lição para muitas pessoas, ou pelo menos de reflexão para as muitas pessoas. Vamos lá? Vamos lá, Paulo. E confesso que onde eu estou agora não foi planejado, né? Talvez assim como principal ponto. Aí você fala, bom, tem alguma coisa que te leva a seguir os bons caminhos, né? Eu quando já estava preparando para finalizar minha carreira de executivo, que eu achei que estava na hora, foi aí com 60 anos, 36 anos de mundo corporativo, e sempre com aquela expectativa de vou conhecer mundos novos, né? Eu, na época, nos meus últimos anos de carreira na Votorantim, eu cuidava da América Latina e, além de executivo, eu também tinha posição de conselho nas empresas, né? Nós temos muitos sócios aí pela região. E eu falei, poxa vida, estou gostando desse papel de ser conselheiro, né? Principalmente de empresas familiares, empresas menores. E falei, bom, isso é uma oportunidade de negócio, né? Pois bem, saí com esse objetivo, mas no meio do caminho eu acabei sendo demandado por duas pessoas que eu conheci aí no ambiente corporativo que foram empreender em startups distintas, né? E começaram a me pedir ajuda. Falou, Fred, será que você pode nos mentorar? Eu falei, poxa, eu não sei se eu me sinto capacitado para mentorar uma startup, né? Mas eu topo em trazer a minha experiência de vida, a minha experiência profissional e tentar ajudá-los a tirar negócios do papel. E eram duas startups de um negócio ambiental e outra na área de GovTech, né? E duas que eu tenho muito orgulho até hoje, porque elas sucederam, estão aí no mercado, enfim, eu os acompanho até hoje. E esse movimento despertou uma sementinha assim de, poxa vida, deixa eu entender o que é esse negócio de inovação em startups, né? E aí, começando a entender o empreendedor, eu vi assim um gap imenso, né? E uma oportunidade gigantesca de aprendizado que eu tinha pela frente. Eu falei, puxa vida, eu trago muitas coisas boas do mundo corporativo como executivo, e você sabe muito bem, né, o quanto a gente absorve toda essa experiência, os cabelos brancos, né? Mas eu falei, porra, tem coisa que essa moçada faz que eu não tenho ideia, né? E até pelos termos, pelo linguajar, né? Pelo despojamento, pela agressividade, pela resiliência, pela vontade do novo, por nenhuma restrição entre errar, enfim. Eu falei, tem alguma coisa por aí. E eu comecei a estudar o assunto, me interessar, eu ler um pouco de teoria, e aí me deparei com amigos que estavam na mesma seara, né? Amigos da construção civil, que, além de se interessar pelo tema, começaram a pensar nisso numa oportunidade de investimento, né? Ser investidor anjo em startups, que era algo há 4 anos atrás
que estava despertando aí no mercado, principalmente no mercado da construção civil e PropTechs, que é onde eu atuo hoje, né? E, e aí a gente falou, bom, toma um café aqui, uma cerveja colar, e nós falamos, peraí, por que que a gente não tira algo do papel, né? Tentando o quê? Tentando unir nosso desejo de continuar aprendendo no mundo novo, né? O nosso desejo de fazer uma troca de tudo aquilo que a gente aprendeu e ajudar essa turma, essa moçada nova, cheia de energia, a fazer coisas diferentes, né? A fazer coisas que podem efetivamente criar muito valor para a sociedade. Obviamente, sempre com algum interesse econômico, né, Paulo? Assim, a gente não, isso talvez não seja mais a via principal das nossas decisões, né? Mas ela sempre está lá, né? E foi aí que eu entrei nessa jornada de empreender, né? E que foi o nosso empreendimento? Nosso empreendimento, a gente criou uma venture capital, né? Uma tese de investimentos em construtechs e proptechs, né? Em estágios iniciais, né? E nós falamos, na hora do desenho da tese, a gente pensou muito bem, bom, por que que eu vou focar somente nessas duas verticais de negócio? Primeiro, porque é aí que nós temos experiência. Embora eu trazia muita experiência do mundo de bens de consumo, né? Os meus últimos 11 anos como executivo vieram do setor do mercado imobiliário, mercado da construção, e dos meus sócios também, né? Então, você fala, bom, não vamos nos arriscar a entrar em negócios e que eu talvez tenha opiniões, né? Vamos ficar naquilo que eu efetivamente tenho a contribuir e conheço com alguma profundidade. E teve uma química interessante que nós, sócios, acabamos tendo experiências complementares dentro dessa indústria, né? Então, essa foi a primeira definição da tese, né? Focar onde a gente conhece. E segundo foi, por que em estágios iniciais? Porque é aí que é a maior dificuldade dos empreendedores, né? Botar uma boa ideia no papel, poxa, talvez não seja um grande desafio, né? Precisa saber fazer isso, mas assim, uma ideia boa muita gente tem, sabe colocar no papel e sabe vender, né? E tirá-la do papel, que aí começam a vir as dificuldades. E aí começa a vir o quê também? Começa a vir onde a gente pode fazer grandes aportes, né? Através de mentoria, através de conhecimento, através das barreiras que a gente já experimentou no mercado, dos tombos que nós tomamos, enfim, né? E aí definimos essa tese, Construtex, PropTechs, estágios iniciais, né? E a gente se denominou startups de startups, né? Porque nós, sócios, de alguma maneira, começamos a nos inserir nesse mundo de inovação quase que na mesma época, e aí com a humildade falar, peraí, nós estamos aprendendo aqui também, né? Então, vamos ser uma startups de startups. Então, hoje a gente é uma venture capital, com um posicionamento de venture builder, nessas duas verticais, né? E hoje já estamos aí com 6 investidas, tá? Olha Mas só, assim, que fantástico, que bacana. é, Fred, eu queria, antes de você seguir aqui, eu queria fazer um convite a você. Está fantástica a prosa, né? Você está navegando de uma forma aí maravilhosa, trazendo toda a sua experiência. O que eu queria fazer? Pedir para a dona Corujinha trazer um café e uma aguinha para a gente. Nós tomamos aqui o café e a água e nós vamos para o segundo bloco, onde você vai continuar contando essa história, Fred. Pode ser? vamos lá. Olha só que prosa fantástica, Fred. Você trazendo uma contribuição enorme para as pessoas aqui que acompanham a prosa com Bertaglia e estão aí, muitas delas buscando conhecimento. Aliás, o Fred, tem muitas startups que vêm aqui para contar um pouquinho a história deles, o que eles estão fazendo, que soluções, que dores que eles resolvem. Mas o pessoal aqui quer ouvir um pouquinho mais da sua história aí. Vamos evoluir um pouco mais, Fred? Vamos lá, Paulo, vamos lá. Assim, eu vou começar falando um pouco do meu processo de transição, Paulo, né? Assim, Bacana. do mundo executivo, do mundo corporativo, para esse mundo mais empreendedor, né? Onde eu, na verdade, eu estou empreendendo através da Potato Valley, né? Mas eu estou ajudando muitos empreendedores, né? Então, empreendendo indiretamente, né? Primeiro foi a percepção de que eu tinha que entrar numa jornada contínua de aprendizado. Aí eu falei, pô, depois de 36 anos, eu falei, é isso mesmo. E eu me dei conta e me trouxe muita
muita paz de espírito, muita tranquilidade, né? Eu comecei isso aos 60, 61 anos de idade. Eu falei, puxa vida, a vida está cada vez mais longa, então e ainda tem uma grande jornada pela frente. Então, primeiro ponto, eu não preciso ter pressa, né? Eu tenho muito tempo aí para absorver novos conhecimentos. Outra coisa que eu pensei, eu falei, poxa vida, eu quero lidar agora com coisas que me deem prazer, né? Prazer no sentido de eu estar efetivamente tendo a percepção de trazer grandes contribuições para a sociedade, né? Então, segundo ponto que norteou as minhas decisões, né? Eu quero estar com gente bacana, gente do bem, né? Sim, terceiro ponto também nesse processo de mudança. E a tranquilidade de falar, meu, deixa armazenado tudo aquilo que eu aprendi, né? Tenta botar as tuas emoções assim um pouquinho apaziguadas e abre um pouquinho o ouvido para aprender outras formas de desenvolver negócios. E confesso para você que isso foi um desafio, né, Paulo? Porque às vezes você sente com um empreendedor, né, com uma bela ideia, energia e tal. E aí você começa a querer resgatar coisas do passado, né? Na tua forma de fazer negócios. E precisou muita disciplina da minha parte, no sentido de deixar ouvir mais, né? E ser muito mais seletivo naquilo que eu achava que eram contribuições que eu poderia trazer. Que eu precisaria separar claramente o que era contribuições que eu achava que poderiam ser grandes contribuições, que eram formas de tomada de decisão, de fazer negócios, né? E esse cuidado eu precisava ter, porque esse mundo novo tem um modus operandi diferente. Então eu falei, pô, eu não posso trazer vícios do passado, né? Agora, tem contribuições que são experiências profissionais, vivências de mercado, vivências de crise que se passou, que essa sim, essa efetivamente é uma grande contribuição genuína, né, que você possa trazer sem vícios, né? Então, esse processo para mim exigiu muita disciplina, né, para eu tomar cuidado de não replicar, né, o Fred do passado. Então, de eu filtrar as coisas que seriam importantes para este novo mundo que eu estava entrando e outras coisas que eu deveria deixar ali um pouquinho mais quieta e efetivamente utilizar e ouvir mais e que isso também moldasse o Fred com uma outra cara, né? Então, o Fred hoje, depois desses 4 anos, né, eu me sinto bastante assim, feliz e satisfeito de o Fred é um pouco diferente daquele como saiu do executivo e que talvez se achasse demais, né? Uhum. Então, assim, esse processo de colocar num modo operandi de aprendizado foi muito positivo para mim, né? Outra coisa Fantástico, aí. Fred. Fred, antes de você continuar, um É, comentário que eu queria fazer com você, ou para você aqui, para que as pessoas muitas vezes interpretem. Você colocou alguns pontos aí que realmente chamam a atenção, mas a sua clareza de propósito, seus objetivos muito bem estabelecidos, isso nem que seja para o pessoal retroceder um pouco o vídeo aí e ouvir de novo o que você falou. Ou seja, estar rodeado de pessoas boas, pessoas do bem, buscar aquilo que te dê prazer, né? São coisas que, independentemente de idade, nós temos que buscar. Logicamente, dependendo da idade, você pode exercitar a escolha. Mas aqui um conselho para as pessoas: o propósito nosso é sempre ter esse objetivo. E que bacana que você trouxe isso, Fred. Desculpa te cortar, mas eu quis fazer esse comentário exatamente para enfatizar para as pessoas que ouvem aqui a nossa prosa. é muito bom, porque esses princípios nos guiam, né, Paulo? Assim, em momentos de escolher caminhos, os princípios, sempre que a gente volta para eles, eles nos colocam nos caminhos corretos. É verdade. Aliás, quase que eu falei, você deve rebobinar o filme, né, Fred? É, Ok, vamos em frente, meu amigo. Vamos lá. não, Paulo. E assim, e no nosso dia a dia, né, tem alguns princípios no nosso negócio, né, que é buscar inovações que efetivamente possam trazer, sejam transformacionais para o setor. Obviamente que isso é achar agulha em palheiro, né, mas tem muita gente com boas intenções e fazendo coisas bastante diferenciadas, né?
E nós temos um processo que eu queria destacar aqui de tomada de decisão de investimento, né? Que é um processo que ele olha alguns pilares, né? Vários pilares para uma tomada de decisão de investimento, mas assim, o principal deles que a gente tem aprendido nessa jornada de quase 3 anos operando com a Potato Valley, que é olhar para as pessoas, olhar para o empreendedor, olhar para a equipe de empreendedores, né? Founders e co-founders, e olhar para a complementariedade de experiência dessa equipe, né? A gente está chegando à conclusão de que uma boa equipe toca para frente boas ideias, toca para frente médias ideias e transforma as más ideias em excelentes ideias, né? Agora, uma ideia excepcional na mão de uma equipe que não tem química não vai para frente, né? Então, nós temos dado muito peso no nosso processo de tomada de decisão de criar mecanismos para que a gente consiga interagir com a equipe de empreendedores, né, em momentos distintos. Então, entre ter uma primeira conversa, um primeiro pitch com uma startup, até uma tomada de decisão de investimentos, pelo menos nós temos aí 8 a 9 interações de reuniões de 1 hora, 1 hora e meia, né? E que nesta jornada, que a gente fala é longa, é propositadamente longa, né? Que obviamente você vai olhar negócio, produto, roadmap de produto, tecnologia, os economics, tamanho de mercado, enfim, né? Esta jornada de interação, obviamente que nos traz muita possibilidade de percepção do potencial do negócio, mas acima de tudo traz elementos, né, sobre esta vertical de pessoas, de equipe, que nos parece assim um grande diferencial, né? Então, isso é alguma coisa que eu queria ressaltar para você, que novamente na questão das pessoas, né, a gente aposta muito que um negócio possa ter sustentabilidade, né? Outra coisa também que a gente leva no nosso dia a dia, independente de a gente investir ou não, nós não economizamos palavras para que eu, numa conversa, numa entrevista, dê dicas, dê ideias, me disponha a ajudar, independente de se a gente vai investir ou não. Não tem essa chave na nossa cabeça como princípio, né? E aí vem a história da troca, né? Então, tem coisas que a gente conversa, passa uma reunião, passa duas, passa três, a gente começa a ter essa percepção de acho que eu não vou investir, mas não tem problema, Paulo, a gente não economiza o nosso tempo e de poder ajudar esse empreendedor, né? E nós vamos ficar muito felizes se nós não investirmos e soubermos lá na frente que esse cara foi bem, né? Ou que esses empreendedores e o negócio foi bem, né? Então, assim, aí vem um pouco do papel que a gente entende de vamos nos dar o máximo que a gente puder, que alguma coisa vai vir em troca no nosso negócio, né? Então, esse é um princípio que a gente leva aí entre os sócios que eu também aprecio muito. Isso é bacana, né, Fred, porque contribuir, dar feedbacks, estabelecer uma relação com pessoas, logicamente que nós buscamos muitas vezes ter o cifrão, de alguma maneira, no final, como objetivo, até porque a partir do momento em que você está mentorando alguém, esse mentorado, vamos dizer assim, está criando uma solução que lá no futuro vai lhe dar um prazer, mas também validar o lado financeiro. Então, é justo que as pessoas que participam do processo elas sejam remuneradas. Mas existe outro lado, como você está falando. E aí, o que eu sinto muitas vezes, quando eu estou participando de processos de mentoria, às vezes mentorias que são remuneradas e outras não, é exatamente essa, que é um pouco do que você falou lá no início, ou seja, essa agilidade, essa perspicácia, essa forma diferente que a juventude tem, que é muito diferente da nossa época. A forma de fazer gestão na nossa época era uma gestão um pouco, eu diria,
logicamente que era antiquada, porque era daquela época, mas ela diverge um pouco da velocidade do mundo atual, até porque nós estamos falando aí de tecnologia, de processos, das coisas acontecendo numa velocidade fantástica, e que, de certa forma, o Fred, e aí que eu gostaria de entrar e ouvir um pouco a sua opinião, ou seja, as pessoas têm mais liberdade, tanto que muitas vezes o jovem não quer trabalhar numa empresa para não se sentir amarrado ali, preso àquele ambiente, ele quer realmente buscar o empreendedorismo, e por outro lado, existe o aspecto da criatividade, né? A gente sabe que muitas startups apostam, no final das contas quebram a cara, não conseguem ir para frente, mas essa criatividade existe, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho de reflexão sobre esse assunto, Fred, de uma forma geral. Tá. Bom, Paulo, assim, empreender, assim, nos dias de... Bom, acho que empreender na história da vida sempre requer aí algumas competências mais específicas, mas empreender no dia de hoje, né, eu acho que traz alguns elementos que eu particularmente não lidava com eles, né? E eu gosto muito de citar uma competência necessária que é a agilidade, né, para você tomar decisões, para você experimentar. E essa agilidade, ela está intimamente ligada a você não ter medo de errar. Porque às vezes quando você tem medo de errar, você não é tão ágil. Porque você fica tentando se cercar de elementos que vão te dar segurança, né? E principal ponto hoje de sucesso, quer dizer, principal, um dos pontos de fatores críticos de sucesso num bom empreendedor, ele é essa agilidade de fazer, tá com os sensores ali bem colocados e rapidamente sacar de que eu fui para o caminho errado, né? Ou seja, ele não erra por muito tempo, né? E voltar atrás e qualquer total desprendimento de falar errei, né? E vou partir para a próxima, vou partir para a próxima. E essa agilidade é o que faz com que um bom empreendedor bata em diversas portas com muita velocidade e uma hora ele vai bater na porta certa, né? Quando você traz isso para o mundo corporativo, né? Onde no mundo corporativo, pelo menos, bom, não é só na nossa época, acho que esse é um grande desafio, né? É hoje Como é também, que o né? mundo, como é que o mundo corporativo consegue lidar com isso, né? Com esta e incentivar o erro de uma certa maneira, né? Incentivar esta coisa assim, não tem problema você errar, desde que você erre, perceba rapidamente que errou e vá para um outro caminho, né? Então, você imaginar, quando é que você fala no mundo corporativo, estou fazendo um projeto, meu amigo, você não quer errar, você não quer demonstrar para ninguém que você está errado, né? E às vezes você entra até numa paranoia de ficar defendendo coisas, né? De que tem muita gente já dando sinais que você deveria dar alguma pivotada, mas é difícil para você reconhecer que está errando, né? E isso no mundo de empreendedores hoje, pô, é um negócio assim absolutamente fantástico, fantástico. E eu acho que é um grande fator crítico de sucesso, né? Que é esse desprendimento de errar, né? Uma das coisas que a gente valoriza muito é o empreendedor que chega para nós e fala: me conta um pouquinho a sua história, né? Ah, eu já empreendi aqui, acolá, já quebrei dois, três negócios, mas assim, eu continuo com os meus amigos que eu comecei a empreender desde o início, continuam comigo. Ah, eu dou nota 10 para esse cara. Dou nota 10, né? Pela percepção e pela capacidade de aprender com os erros, né? E carregar consigo pessoas que começou a empreender desde os seus primórdios, né? É porque você vê muito empreendedor que vai deixando pelo caminho uma série de rastros de maus relacionamentos, né? Quando um negócio não dá certo, a sociedade explode, enfim. Mas você vê outros grupos de empreendedores que estão sempre juntos. E essa turma é difícil achar, mas tem um valor inestimável, cara. Olha só, olha só. É, Fred, meu amigo, nós estamos finalizando a nossa prosa aqui. Eu gostaria de ouvir você dando umas dicas rápidas aí para os empreendedores, com toda essa bagagem e experiência que você tem, Fred. puxa vida, Paulo. Primeira coisa, assim, eu acho que assim, tenha um propósito naquilo que você quer empreender, né?
tenha um propósito, que isso vai ser um fio da meada para te dar resiliência, né? Porque empreender é um caminho árduo, né? A gente tem muito glamour nessa história de startup, na imprensa só saem os cases de os unicórnios da vida, porque recebeu tantos milhões daqui, aporte de lá, né? Crescimento exponencial, mas assim, é um mundo árduo, né? E a hora que você vai ver a história, né, dos projetos que deram sucesso, e você vai ver a história desses empreendedores, eles vão contar um dia a dia bastante difícil, né? Então, assim, o propósito, né, essa história de empreender exige características de liderança, exige, assim, uma característica de você entender e trazer para próximo de si pessoas complementares, né? Então, do ponto de vista de expertise, né? Eu costumo ver, né, Paulo, um negócio, na hora de botar no papel, fazer um PPT, ideação, conversar com investidores, é um glamour, todo mundo gosta, mas todo negócio entra na vida real, né? Tem É. que produzir, tem que vender, tem que conversar com o cliente, enfim, e aí que é importante esta complementariedade de equipe, né? Então, o empreendedor, ele precisa ter desde o princípio, né? Ele sozinho não vai a lugar nenhum, né? Por melhor que ele seja, por melhor que seja a sua ideia, né? Então, se acerque de gente que você confie, de gente que traga contraditórios para a mesa, né? E saiba lidar com contrapontos, né? E, pô, meu, energia, né? Energia, resiliência, né? Então, assim, acho que são pontos que têm espaço para muita gente, né? Obviamente, você tem que saber que você vai entrar numa jornada árdua, numa jornada que você vai ter que ter um suporte financeiro por trás para aguentar alguns bons anos comendo grama, né? Em troca de, obviamente, de uma perspectiva futura muito promissora, né? Mas, assim, não perca de vista o propósito e aquilo que você quer fazer com o teu negócio, né? A dimensão que você quer dar, o impacto que ele possa trazer à sociedade, né? Acho que isso vai fazer Maravilha, grande diferença. Fred. Grande Fred, fantástico, dicas fantásticas também. Meu amigo, um abraço virtual para você. Todo meu, Excelente irmão. contribuição, gratidão enorme. Fred, meu amigo, o que nós Tá bom. fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão. Tá bom, Paulo. Um grande abraço pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns por esse trabalho que você faz. Muito grato, meu amigo. Tchau, Tá tchau. Ao bom. infinito e além. Um abraço. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!